Olá, eu sou a Ingrid e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre deficiência intelectual. Deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento que geralmente se manifesta nos primeiros anos de vida de um indivíduo, no período ainda da infância. As principais características que nós poderíamos destacar da deficiência intelectual, primeiramente, é um comprometimento nas habilidades de adaptação e habilidades intelectuais. As habilidades intelectuais estão relacionadas ao coeficiente de inteligência desse indivíduo, o QI. Geralmente é um QI abaixo da média esperado para aquela faixa etária, e isso pode ser avaliado através de testes padronizados. As habilidades adaptativas estão ligadas com o que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Então, a nossa rotina, as nossas tarefas diárias, esse indivíduo também vai ter dificuldade nessas tarefas. Outras características que nós também poderíamos destacar é uma dificuldade na aprendizagem, então o processo de adquirir novos conhecimentos nesse indivíduo se dá de forma mais lenta e com dificuldades. A maturidade desses indivíduos também, se comparado à faixa etária deles, é inferior ao que é esperado. Nas atividades do seu dia a dia, na rotina, eles têm dificuldade de tomarem decisões, de construir raciocínios complexos e de realizar tarefas de forma independente. Por exemplo, um quebra-cabeça, né, com peças simples que para um indivíduo sem deficiência intelectual seria fácil de ser montado, para esses indivíduos eles já vão ter mais dificuldade para realizar essas tarefas. O diagnóstico da deficiência intelectual é feito geralmente por uma equipe multiprofissional. Então, entre neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, todos os profissionais da saúde, que vão juntos, né, recolher informações para fechar esse diagnóstico de forma mais precisa. Isso através de entrevistas, de testes e avaliações padronizadas que todos esses profissionais estão capacitados para aplicar. Dentro desse diagnóstico vai ser definido também o nível, né, o grau da deficiência intelectual desses indivíduos. Os níveis de deficiência intelectual que serão fechados no diagnóstico podem variar entre leve, moderado, grave e profundo. A diferença de um nível, né, de uma gravidade para outra é principalmente relacionado à dependência e às limitações que esse indivíduo vai ter no seu dia a dia para realizar as tarefas cotidianas. As causas da deficiência intelectual geralmente é difícil de ser definida e a gente fala que são multifatoriais, porque existem vários riscos que estão envolvidos e não um único na causa da deficiência intelectual. A gente pode dividir eles em diferentes categorias. Então seriam elas biomédicas, sociais, comportamentais e educacionais. Nas causas biomédicas, nós poderíamos definir em síndromes genéticas, prematuridade, doenças maternas e complicações durante o parto. Nas causas sociais, nós poderíamos definir como má nutrição, tanto para a mãe no momento da gestação como para o bebê depois do nascimento, dificuldade de acesso a materiais de higiene básica, extrema pobreza e violência doméstica. As causas comportamentais estão ligadas ao uso de álcool ou de outras drogas durante a gestação, abandono ou rejeição por parte da família e negligência parental. E dentro das causas educacionais, nós poderíamos falar do diagnóstico tardio e a dificuldade ao acesso das informações para esses indivíduos sobre a deficiência intelectual. Para concluir, é importante a gente falar que não podemos confundir a deficiência intelectual com uma preguiça ou uma falta de interesse para realizar atividades, por exemplo, escolares ou até mesmo profissionais. Esses indivíduos, se eles forem acompanhados por uma equipe multiprofissional capacitada, tiver um diagnóstico bem feito e estruturado, eles têm capacidade de conquistas muito grandes e de vitórias muito significativas ao longo da sua vida, como qualquer outro indivíduo sem o diagnóstico de deficiência intelectual teria. Por isso a importância desse acompanhamento multiprofissional. Aqui na Clínica Alcance nós oferecemos esse acompanhamento multiprofissional. Se você tiver interesse e quiser saber mais informações, entre em contato com a gente para a gente poder te ajudar.